E estamos estudando o primeiro capítulo do nosso livro, né, que nós estamos revisando, que fala do período da história do Brasil que nós chamamos de Primeira República. Né? E a Primeira República vai desde a proclamação da República em 1889 até 1930. E ela é dividida em duas fases. A primeira fase, a República dos Marechais, que nós estudamos na última videoaula, e esta que nós vamos estudar agora, chamada República do Café com Leite, também chamada de República Oligárquica. Grave esse nome, essa informação, que daqui a pouquinho ela vai ser útil para nós. Esse período ele é marcado pelo predomínio dos paulistas, que eram produtores de café, e os mineiros, que eram produtores de leite. Então eles tinham esse predomínio na política do Brasil. Então esses dois grupos se alternavam no poder. Então um mandato era eleito um presidente mineiro, no outro mandato era eleito um presidente paulista. Né? E assim eles iam se revezando no poder. O primeiro presidente foi Prudente de Moraes, eleito em 1894, que é quando começa a política do café com leite, e vai até Washington Luiz em 1930. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas como é que eles iam garantir que num mandato ia ser eleito um presidente mineiro, no outro ia ser eleito um paulista? Como é que eles tinham controle sobre isso, sendo que era a população que votava? Haviam três instrumentos. Né? Quais eram os três instrumentos? A primeira era chamada Política dos Governadores. O que era a Política dos Governadores? O presidente ele fazia aliança com os governadores dos estados. E assim eles garantiam investimento nos estados em troca do apoio dos governadores para que eles fossem eleitos. Então, com isso, os outros estados da federação apoiavam ou um mineiro ou um paulista, né, dependendo de qual seria o indicado para aquela eleição. Né? E assim, outros estados como Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, não lançavam candidatos. Né? Eles apoiavam o candidato, ou mineiro ou paulista. Depois teve a atuação dos coronéis. Né? Os coronéis eram aqueles grandes latifundiários, né? Grandes produtores rurais que vieram lá da monarquia. Né? Vocês lembram, nós estudamos isso lá. Tivemos várias revoltas populares e no tempo da monarquia, né, foram formadas milícias locais. Os chefes dessas milícias eram chamados de coronéis, que geralmente eram os grandes produtores rurais. Então eles mantiveram esse título de coronel. Por isso que vem chamada a atuação dos coronéis através do voto de cabresto. Né? Ou seja, eles indicavam em quem a população deveria votar. O povo votava em quem o seu coronel mandasse. Como era ele que tinha poder local, né, lá nas pequenas cidades, sobretudo no interior, né? Então elegia quem o coronel indicasse. E depois, o último instrumento para garantir a política do café com leite é a chamada Comissão Verificadora, que era um órgão ligado ao poder legislativo que tinha o poder de validar ou não uma eleição. Então ele só ia validar aquela eleição que elegesse aquele candidato indicado. Se fosse um outro candidato que não fosse indicado ganhasse a eleição, a comissão verificadora anulava aquela eleição, dizia que aquela eleição não foi válida. Então, com isso, garantiu que em um mandato fosse eleito um mineiro, no outro mandato fosse eleito um paulista. Houve, nesse momento, diversos conflitos, né, que aconteceram em diversas regiões do Brasil. Mas um principal problema que aconteceu foi o chamado Acordo de Taubaté. Pelo Acordo de Taubaté, o que acontecia? Houve uma queda no preço do café, no preço mundial do café. Então, como os cafeicultores paulistas eles tinham grande influência e grande poder, né, sobre o governo, eles fizeram o presidente assinar esse acordo, chamado Acordo de Taubaté, em que o governo deveria comprar toda a produção de café, armazenar e vender depois, quando o preço estiver melhor. Só que o preço do café nunca que subia. E em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial, então o preço do café caiu mais ainda. Com isso o governo se endividou. Grave essa informação, porque ela vai ser importante daqui a pouquinho. Depois, além
dessa política do café, né, da compra do café, houve diversas manifestações populares, tanto no campo quanto na cidade. Né? Elas estão lá, a partir da página 11 do nosso livro, você vai pesquisar lá, e vai ver os detalhes de cada uma dessas manifestações populares. Entre elas, dos movimentos sociais rurais, né, aqueles que aconteceram no campo. Destacamos a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia entre 1893 e 1897. Houve também o Cangaço, né, que aconteceu em todo o Nordeste também nesse período. A Guerra do Contestado, que aconteceu lá no sul, nos estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1911 e 1915. Teve a atuação do padre Cícero lá em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, né, entre 1889 e 1934. Então, todos esses movimentos são movimentos sociais rurais, né, em que o povo se revoltava contra o sistema político vigente. E na cidade também tivemos diversos movimentos sociais, entre eles a Revolta da Vacina, de 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, a Greve Geral dos Operários, né, o chamado Movimento Operário, que aconteceu lá em São Paulo no ano de 1917, o Movimento Tenentista, de 1922 a 1926, e a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Como eu falei, a partir da página 11 do livro, tem os detalhes sobre cada um desses movimentos, pesquisem lá. Tem diversos vídeos no YouTube também, eu vou deixar algumas indicações aqui na descrição desse vídeo, né, que vocês podem aprofundar melhor sobre cada uma dessas revoltas. Né? É importante saber que todas elas são revoltas que fazem parte da Primeira República. Como eu falei, a Primeira República ela acabou no ano de 1930. E por que não deu certo a República do Café com Leite? Ela não deu certo por causa daquela política lá da compra de café que eu falei com vocês, né, do chamado Acordo de Taubaté. O Brasil foi se endividando muito, né, e chegou um momento em que não conseguia mais manter. Havia muito café estocado, o preço do café não subia e o governo teve que comprar mais café. Né? Além disso, houve um estupim. O último presidente desse período, até o ano 1930, né, era o Washington Luiz. O Washington Luiz, né, teria eleição esse ano e o Washington Luiz, que era paulista, ele deveria indicar um mineiro, né, para ser o próximo presidente. Só que ao invés disso ele indicou um paulista chamado Júlio Prestes. Né? E isso houve descontentamento dos mineiros, né, porque o Washington Luiz quebrou o acordo, né, do café com leite. Os mineiros se uniram com outros estados da federação, fizeram uma revolução chamada Revolução de 30 e indicou Getúlio Vargas como candidato. Getúlio Vargas venceu as eleições e com isso acabou então a política do café com leite. A partir de 1930 nós temos o Estado Novo, a República Nova, a partir de Getúlio Vargas. Até o nosso próximo vídeo.